paz de Deus e de nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos continuar nosso estudo da Palavra de Deus, agora em Gênesis, capítulo 14. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do seu bom espírito. A guerra de 4 reis contra 5. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Querdolamer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Berá, rei de Sodoma, e Birsa, rei de Gomorra, e Sinabe, rei de Adimá, e a Semeber, rei de Seboim, e ao rei de Belá, até Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar de Sal. Então aqui nós vemos que vai ser a primeira guerra registrada na palavra de Deus, né? Os 4 reis da Babilônia, né? Da terra de Siquém, lembra da Torre de Babel? Foi feita nessa região de Siquém. Então esses reis aqui, eles são da Babilônia. São 4 reis poderosos. E eles vão fazer guerra contra 5 reis. Os reis de Sodoma, Gomorra, da banda do Mar Morto, certo? Então 4 reis da Babilônia contra 5 reis da região do Mar Morto, da região de Sodoma e Gomorra, certo? Vamos ver o motivo da guerra agora, por que eles entraram em guerra. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se, e ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Astoret-Carnaim, e os Uzins em An, e os Emins em Save-Kirataim, e os Oreus no seu monte Seir, até a campina de Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram a Emipate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas, e também os amorreus, que habitavam em Azozan-Tamar. Então aqui eles fizeram uma demonstração de força. Os reis da Babilônia, eles recebiam impostos dos reis de Sodoma e Gomorra, da região do Mar Morto. Só que eles pararam de pagar imposto. E nesse intervalo de um ano que eles pararam de pagar os impostos, os reis começaram a se juntar para fazer guerra, para ir lá cobrar a dívida deles, né? E antes de chegar nos reis de Sodoma e Gomorra, eles queriam demonstrar força. Então eles lutaram com esse povo aqui, os Refaíns. Os Refaíns, eles são... Lembra do Gênesis 16, aqueles gigantes que nasceram entre os filhos de Deus e as mulheres? São esses seres aqui, certo? Mesmo depois do dilúvio, eles ainda existiam na Terra, porque em Gênesis 6 falava que os Néfilins eles existiam antes do dilúvio e também depois. E verdade, também depois eles existiam. São os Refaíns, os Anaquins, esse povo aqui gigante, certo? Então, para demonstrar força para os reis de Sodoma, eles atacaram primeiro esses povos. Então, enfrentou eles, venceu, enfrentou os Amalequitas, venceu, e os amorreus também. Então, uma demonstração de força incrível, né? Vencendo um povo gigante, povos poderosos. Então, para colocar medo no coração do povo de Sodoma, certo? Vamos continuar a leitura? Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Adimá, e o rei de Zeboim, e o rei de Belá. E ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Golim, e Rafael, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. E fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali. E os restantes fugiram para um monte. E tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Então, na primeira batalha entre eles, os 4 reis da Babilônia venceram os reis de Sodoma e Gomorra, porque eles ficaram presos numa região que tinha muito piche, muito betume. E naquela região era de difícil combate. E a Babilônia venceu essa primeira batalha. Então, a maioria morreu aqui nessa parte, e alguns fugiram para os montes. E como eles venceram, eles foram lá na terra de Sodoma e Gomorra e pegaram tudo a dívida que eles precisavam pegar, tá bom? Então eles pegaram todas as riquezas de Sodoma e Gomorra e levaram para eles.
Vamos continuar a leitura? Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e a sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu. Ele habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner. Eles eram confederados de Abraão. Então aqui, quando os reis da Babilônia venceram a guerra de Sodoma e Gomorra, eles pegaram todas as riquezas deles e levaram alguns cativos. E um desses cativos era Ló, o sobrinho de Abraão. E um dos sobreviventes da guerra, daqueles que fugiram para os montes, um amorreu, ele foi e contou a Abraão que o sobrinho dele tinha sido levado. Abraão, logo que ouviu, ele já tomou uma atitude. Então, quando alguém da nossa família, algum amigo nosso, e depois nosso Senhor Jesus ensinou que até o nosso inimigo precisa de ajuda, a gente tem que tomar uma atitude rápida. A gente tem que ajudar. Abraão não pensou, vou entrar numa guerra contra os reis da Babilônia. Ele não temeu. Ele confiou no Deus dele e foi fazer a coisa certa. A coisa certa era resgatar o sobrinho dele. Então ele começou a se planejar. Como que eu vou fazer isso? Ele não saiu assim, só ele sozinho contra os 4 reis, não. Ele se planejou. Vamos ver o que Abraão fez? Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tomou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também Ló, seu irmão, e sua fazenda, e também as mulheres e o povo. Então Abraão ele armou os seus criados, né? E além disso, ele se juntou também com os sobreviventes da guerra, os amorreus, tá bom? Então ele juntou toda essa equipe e foram perseguir de noite os reis de Sodoma. E foi até lá na Síria, lá em Damasco. E venceu eles. Deus deu vitória na mão de Abraão. Toda essa guerra está sendo registrada, não porque ela foi importante, porque os reis da Babilônia eram importantes, porque os reis de Sodoma eram importantes, não. Toda essa palavra foi gravada aqui por causa de um justo, por causa do amigo de um justo, de um parente, porque pegaram Ló. Então toda a história para Deus, o que importa são os justos. Deus está falando dos ímpios aqui, mas porque eles fizeram guerra com o justo. Senão eles não seriam nem mencionados aqui. Porque Ló era importante para Abrão. Por isso aqui está sendo registrado. E Abrão teve fé, juntou as forças que ele tinha. Então Deus nunca vai pedir para você fazer algo que você não tem condição de fazer. Abrão viu o que ele tinha alguns criados, armou eles, pegou alguns sobreviventes da guerra e foi com o que ele tinha. Deus vai dar vitória para vocês com o que vocês têm. Então é importante vocês estudar bastante, ter uma faculdade, ter cursos, porque Deus vai usar o que você tem para vencer. Se você tem pouco, Deus faz o seu pouco ser muito. Mas quanto mais coisas você tiver, mais opções tem para Deus trabalhar na tua vida, tá bom? Então tentem ter bastante amizades, tentem estudar bastante. Porque quanto mais pessoas vocês conhecem e você é bem-quisto, quanto mais você estuda, mais oportunidades na vida você vai ter. Aqui Abraão era um homem rico. Ele tinha posses. Então o que ele tinha, ele usou para ir para a guerra. Hoje a nossa guerra é contra o pecado. É espiritual. A gente não precisa mais se armar e sair matando ninguém para resgatar ninguém. Hoje a guerra é espiritual. Hoje a nossa guerra é em oração, é jejum, é buscar Deus, é fazer o bem, é pagar o mal com o bem, certo? Nessa época foi necessário, porque eram tempos difíceis, eram tempos de violência. Então levaram cativo o sobrinho de Ló. E Abraão se armou, usou o que ele tinha e Deus deu a vitória na mão dele. Tá bom? Vamos ver aqui as consequências da guerra. E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir a Kedor-Laomer e aos reis que estavam com ele, no vale de Sabé, que é o vale do rei. Então aqui, ó, o rei de Sodoma, ele foi agradecer a Abrão, né?
E aqui a gente vai conhecer agora uma pessoa importante, tá bom? Melquisedeque. Só que isso aqui eu vou deixar para o próximo vídeo, tá bom? Porque é muita coisa para falar, tá? Mas o importante aqui dessa guerra é que o justo venceu os ímpios. Abrão, com o pouco que ele tinha, Deus deu a vitória na mão dele. Sejam puros de coração, tenham aliança com Deus. Se vocês tiverem aliança com Deus, vocês não precisam temer nada. Às vezes aparecem problemas na vida da gente que a gente quer fugir. Não fuja dos seus problemas. Enfrente. Deus vai dar vitória na mão de vocês. Faz a sua parte que Deus vai fazer a dele. Deus quer dar vitória para vocês. Mas se vocês ficarem fugindo, não tem como ele entregar a vitória para vocês. Mas se vocês forem com a pouca força que vocês têm, com a pouca força que nós temos, Deus ele dá a vitória. Tem problemas mais fáceis de resolver, tem problemas mais difíceis, mas todos têm solução. Até a morte tem solução. E a solução é Cristo, tá bom? Que todos nós vamos ressuscitar um dia. Jesus vai voltar e vai buscar a tua igreja. Creio em Deus, Deus vai dar vitória, não importa a guerra que se levante contra vocês. Olha que situação, estava tudo bem, Abraão estava abençoado, rico, Ló também, eles se dividiram. Só que Ló, ele escolheu morar perto de ímpios. Às vezes, mesmo a gente não causando problemas, os problemas dos outros chegam até nós. Isso acontece na vida. Mas tenham fé, porque Deus vai mandar alguém te salvar. Deus vai mandar alguém te buscar, tá bom? Mas se possível, evita ficar perto de pessoas que você sabe que são ímpias. É que nem o ditado fala, né? Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Você pode ser uma pessoa boa, mas se você anda com pessoas ruins, você vai ser julgado junto com elas. Ló era um homem bom, mas estava morando perto de pessoas ruins. Pessoas que deixaram de pagar seus impostos. Pessoas de guerra. Eram pessoas pecadoras. Está escrito lá que Sodoma e Gomorra eram pessoas que desagradavam muito a Deus. Então não fique perto dessas pessoas. Fique perto de pessoas que da sua boca sai bênção, que na sua atitude elas dão bom testemunho. Fique perto dessas pessoas. É lógico que tem vezes que não tem opção. Às vezes você nasce num lugar que mora numa comunidade que só tem bandido, traficante, mas seja luz lá dentro. Seja luz. E Deus, por um justo, ele pode mudar toda aquela comunidade. Ele pode resgatar você de lá, ele pode tirar você de lá e colocar num lugar bom, mas por amor a você, ele pode mudar tudo aquilo, a tua vizinhança. Vocês creem nisso? Eu creio. Eu já vi muita situação assim já. Tá bom? Então Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem sempre perto de pessoas boas. E toda guerra, usa o pouco que você tem e Deus vai usar tudo que ele tem, porque ele é tudo. Ele é todo poderoso. Ele é o Senhor da guerra, Senhor dos exércitos. Não tem como vencer o nosso Deus, tá bom? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então confie em Deus e toda guerra que se levantar contra vocês, Deus vai dar vitória. Hoje em dia, as guerras são as tribulações, os problemas do dia a dia. Só que nós já escutamos rumores de guerra. Está tendo a Rússia com a Ucrânia. Logo, logo vai ter a China com Taiwan. É questão de tempo, vai estourar uma guerra por aí. É bíblico. Mais pra frente a gente vai chegar nas profecias, vocês vão ver tudo se cumprindo. Só que vocês não devem temer as guerras. Não tenham medo. Porque o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, ele vai proteger os seus, tá bom? E toda guerra, toda liderança é constituída por Deus. Deus está no controle de tudo, gente. Não tenham medo. Não tenham medo. Não precisam fugir, não precisa ficar planejando estocar comida, essas coisas. Não tenham medo. Confiem no Deus de vocês. Porque ele é todo poderoso. O medo é o contrário da fé. Abraão teve fé. Ele não teve medo de ir para a guerra. Ele já juntou os seus funcionários e foi para a guerra. E venceu, porque Deus dá vitória. Não tenham medo.
vivam, ajam pela fé nas escolhas do dia a dia de vocês. Tá bom? Onde tem medo, Deus não pode fazer nada por vocês. Sempre quando Jesus curava alguém, ele falava: sua fé te curou. Nós vivemos viver pela fé, tanto para curar doenças, tanto para decidir um emprego, uma vaga de emprego, para decidir um curso. Ajam pela fé. Orem, peçam confirmação, peçam sinais. A partir do momento que vocês tiverem certeza no coração de vocês que Deus está com vocês, não temam e vão para cima, tá bom? Essa é a palavra de hoje. Deus abençoe a vida de vocês. Deus seja louvado.